Salve os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Em primeiro lugar, queridos, quero pedir perdão, que a semana passada, na quarta-feira, não tivemos o nosso estudo bíblico, né? Houve um probleminha aqui no nosso sistema e não pôde ser lançado, né? Mas, glória a Deus, que eu fiz um apelo nas nossas redes sociais, nos grupos, e eu acredito que foi de grande valia os irmãos aproveitarem esse momento para estar com suas famílias, né? Mas, enfim, vamos hoje vencer o nosso tempo. De fato, nós não vamos terminar o livro de Efésios hoje, porque fica muita coisa muito rápido, né? E eu vou deixar apenas a parte da armadura do cristão para a próxima quarta-feira, apenas ela, ok? Então, abra a sua Bíblia aí, meu querido. Depois nós vamos estar orando, entregando esse estudo. Nós vamos começar, eu vou fazer uma retomada do capítulo 3, mas se deixa sua Bíblia aberta no capítulo 4, nós vamos ler do 1 ao 7, amém? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Feche seus olhos nessa noite e vamos orar ao Senhor, agradecer por esse momento e que a nossa fé seja fortalecida através da sua palavra, amém? Pai, no nome de Jesus, nós nos entregamos a Ti nesta noite. Eu quero colocar cada irmão diante de Ti, esse estudo das cartas do apóstolo Paulo ali na prisão, um momento difícil na vida do seu servo, mas de modo nenhum nós vemos transparecer qualquer dificuldade. Ó Deus, à medida em que os textos são postos, nós vemos a perseverança do apóstolo Paulo na sua vida, em meio a tantas adversidades que ele estava passando. E de igual modo, Senhor, que a Tua palavra possa encontrar em nós essa disposição de servir fielmente e procurar ser fiel a Ti, no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos fazer uma retomada do capítulo 3, né? Nós vemos principalmente o apóstolo Paulo orando pelos Efésios, e do versículo 1 ao versículo 15, na verdade, ele começa a falar sobre, mais uma vez, a ênfase da sua prisão, do chamado aos nossos amados irmãos, os Efésios, para que permaneçam firmes, para que estejam perseverantes, para que não percam as suas forças. E ele coloca que, mesmo estando preso, o Evangelho tem sido expandido e que os irmãos podem ser potenciais na mão de Deus para que essa expansão pudesse acontecer. E ele faz essa oração pelos nossos irmãos, os Efésios. E o conteúdo dessa oração, na verdade, irmãos, tem dois aspectos. Primeiro, o fortalecimento na fé, para que os irmãos dos Efésios sejam fortalecidos na fé, não esmoreçam, pelo contrário, busquem, corram atrás, estejam perseverantes em oração também, estejam pegando esse momento que o apóstolo estava passando para promover a essência do verdadeiro evangelho. E o outro aspecto, e também está bem escrito nessa oração do apóstolo Paulo, o crescimento espiritual. Ou seja, de maneira nenhuma, o apóstolo desejava que, por causa da sua prisão, houvesse um declínio na vida espiritual dos nossos irmãos. Pelo contrário, a vida espiritual dele pudesse agregar essas experiências do apóstolo, para que, em meio a tantas dificuldades, eles pudessem ter a sua fé fortalecida, eles pudessem crescer espiritualmente,
tendo na nossa visão, irmãos, e no conteúdo histórico, que essa igreja tinha um conhecimento da palavra e tinha já embasamento da palavra. E o desejo do apóstolo Paulo era exatamente esse, o fortalecimento da fé, e a culminância era extrema, crescimento espiritual. Fortalecer a fé para crescer espiritualmente. Só existia um meio de um crescimento progressivo, de um crescimento espiritual daquela igreja, era que eles permanecessem buscando, que eles permanecessem tendo a sua fé fortalecida no Senhor. E agora sim, nós vamos entrar no capítulo 4, cujo título já é muito sugestivo, porque ele fala da unidade da fé. Irmãos, notem que o apóstolo Paulo sempre nos enunciados e nas suas apresentações, na entrada dos capítulos, ele sempre coloca a sua prisão. Ele sempre coloca ênfase na sua prisão, ou seja, ele está dizendo, eu estou preso aqui, mas vocês estão livres. Então, façam o papel de vocês, tanto dentro da igreja como fora dela. E o título do capítulo 4 é sugestivo, como já vos disse, porque ele faz menção da unidade da fé. Ou seja, uma igreja que faz história, uma igreja que produz, é uma igreja que ela é unida, concatenada, coesa. E ele fala exatamente isso. Ele traz, em primeira instância, nas primeiras falas do capítulo 4, ele diz, olha, eu peço que vocês andem, eu peço que vocês prossigam, mas não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. E ele traz, mais uma vez, como eu disse já nos capítulos anteriores, ele traz ele faz menção de uma ética cristã diferente. Ou seja, ele diz, olha, vocês andem, prossigam, como é digno da vocação com que fosse chamado. Capítulo 4, nós vamos ler até a ênfase, eu li até o versículo 7, mas eu estou no versículo 1, como ele diz, andeis como é digno da vocação com que foste chamado. E mais uma vez, o apóstolo apela na transformação da ética cristã. Ou seja, queridos, não adianta a gente dizer que tem Cristo, não adianta a gente ter uma carteirinha de membro de igreja, não adianta de nada se nós não mudamos de atitude. Se nós não mudamos a nossa ética cristã, a nossa maneira, se mentia, não mente mais, se roubava, não rouba mais, se andava de forma leviana, se tinha maus pensamentos, se tinha uma conduta sexual deplorável, de certa forma, negando a essência de uma nova natureza, então a gente tem que mudar de postura. Então, ele traz isso, ele diz, olha, meus amados irmãos, e todos que puderem ler essa carta, eu rogo a Deus para que vocês possam se manter firmes no chamado e serem postos a cada dia como alguém que é digno da vocação por que fossem chamados. Aí ele traz, irmãos, ele faz um apelo a uma nova conduta e ele coloca a pessoa e ele coloca a sua postura dentro do corpo de Cristo. E ele apela para uma nova conduta. E o apóstolo Paulo traz menção para essa igreja que eles olhem, não apenas para fora das paredes da igreja, mas também dentro da igreja. Ele fala, olha, vocês devem procurar guardar a unidade do Espírito. Ele fala da unidade da fé para que a igreja esteja articulada. Eu até coloquei isso a outra semana, né? Na verdade, nós tivemos uma pausa aí, dei férias aos irmãos, quarta-feira, né? Mas ele coloca isso bem claro na sua carta, quando ele diz, olha, vocês têm uma nova conduta e estejam firmes. Não falem uns dos outros, não tenham facções, divisão entre vocês. E ele coloca, irmãos, ele faz citação de algumas palavras que são extremamente importantes para manter essa unidade. Primeiro ele fala de humildade. Ele diz, olha, com toda a humildade e mansidão. São várias palavras que eu gostaria que chamassem a atenção de vocês, porque chamou a minha atenção e certamente estava chamando a atenção dos nossos irmãos, os efésios. Ele faz citação da unidade da fé. Ele diz, olha, permaneçam humildes, mansos, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, não é que a gente vai ter que tolerar tudo. Mas algumas coisas nós vamos ter que tolerar. Porque alguns são imaturos na fé,
outros precisam ainda trabalhar o seu comportamento espiritual, outros precisam trabalhar a sua ética. Não é como aquela família, irmãos, que passa a mão nos erros dos filhos, que a família, eu vou ter que apelar para um longo prazo de validade. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, tenham humildade, sejam mansos, longânimos e suportem em amor. Na verdade, ele está fazendo, como eu disse na outra semana, na semana retrasada, né? O exemplo de Cristo. Como nós somos submetidos pela longanimidade de Cristo, nós já estaremos mortos espiritualmente. Como Cristo tem paciência conosco nos nossos erros, muitas vezes nós somos reincidentes em muitas coisas na nossa vida, né? E o exemplo de Cristo, Deus como nosso Pai está lá, Daniela, olha, melhora nisso aqui. E às vezes nós não queremos repassar isso, irmãos. Mas o apóstolo diz que o centro da unidade da fé é nós termos humildade, né? Sabermos que somos seres humanos e temos que ser mansos, humildes, suportar em amor. E isso, irmãos, faz com que a fé seja fortalecida e a unidade demanda essa fé. Que as pessoas possam encontrar no seio do corpo de Cristo isso e quererem mudar por causa da credibilidade. Não, eu vou dar crédito a isso aqui, então eu também. Eu preciso fazer valer esta palavra. Então ele traz, olha, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E agora sim, ele fala que há um só corpo, uma só fé, um só Espírito que age na vida do irmão, que age na minha vida, que faz com que nós olhemos para nós mesmos, deixemos de lado o nosso pecado, deixemos de lado as nossas mazelas do velho homem e procuremos andar em novidade de vida e nos transformemos pelo poder regenerador da palavra de Deus. E façamos, irmãos, com que a nossa trajetória, ou seja, Ele nos vivificou, nos tirou, nos deu vida e nos transportou para a sua maravilhosa luz. É disso que o apóstolo Paulo está falando. De um novo posicionar, de um novo comportamento, de uma nova atitude. Ou seja, queridos, nós vemos muitas vezes, tem pessoas que têm 30 anos de crente e não conseguiu ainda transpor muitas dificuldades, porque não deixam o Espírito trabalhar na sua vida. Então, é disso que ele está falando. Olha, tem um só Senhor, uma só fé, um só batismo, Deus trabalha em todos, a graça que foi dada a cada um, segundo a medida do dom de Deus. E ele fala exatamente sobre isso, irmãos. Ele apela para uma nova conduta, ele faz um apelo, amados Efésios, tragam em vocês uma conduta santificada, uma conduta cristã verdadeira, para que dentro e fora da igreja as pessoas sejam atraídas pela vossa fé. Isso é muito importante, irmãos. Você já imaginou que é alguém desejar fazer parte do corpo de Cristo que você está por causa do seu testemunho? Em contrapartida, queridos, como é difícil aceitar alguém que faz menção da tua igreja, do corpo de Cristo, da tua fé, pelo comportamento detestável, pelo testemunho negativo que revela o cristão. Como, irmãos, mesmo calados, nós falamos, nós professamos que Jesus modificou a nossa vida, tratou as nossas feridas. Como é importante, irmãos, mas também como é negligente aquele servo que fala uma coisa e vive outra. Apelar para uma nova conduta. O apóstolo, mesmo preso, ele diz, olha, eu estou aqui, eu sei quem eu fui. Eu fui transgressor no passado, eu fui perseguidor da igreja, mas eu estou aqui preso, estou aqui cumprindo aquilo que Deus determinou para mim e apelo para que mesmo diante de uma prisão, muitas pessoas possam ver em mim um Saulo que é Paulo, glorificado por Cristo. Era esse o objetivo do apóstolo. Não era negar o seu passado de modo nenhum, nós vemos isso. Ele fala, irmãos, como ele foi, e no seu discurso, lá quando ele volta a Jerusalém, né, depois desse momento de prisão, lá em Atos nós vemos isso. Ele levanta essa bandeira e diz, eu sei, eu sou cidadão romano, eu sei
distribuição. Olha que coisa interessante, irmãos. O título é a unidade da fé e ele fala das características do Espírito que são enxertadas em nós através de uma nova natureza. E ele começa a trafegar, irmãos, por esse universo e ele começa a dizer como isso é colocado dentro de nós e nós começamos a distribuir. Olha que coisa linda, irmãos. No versículo 11 do capítulo 4, ele diz, olha, esse aperfeiçoamento, esse derramar do Espírito de Deus, ele diz, olha, e ele mesmo, tem uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, mas isso, irmãos, não é para a glória de ninguém, não. Isso é para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, irmãos, a nossa visão não pode ser para mim, tem que ser para o corpo. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, mas isso vai negar a essência do evangelho, então eu me privo disso. Eu posso fazer isso, eu tenho liberdade para fazer isso, aquilo, andar dessa forma, falar isso, falar aquilo, mas isso vai glorificar a Deus? Isso vai exaltar o nome do Senhor? Nós temos que revelar a glória de Deus. E ele fala, irmãos, que todos esses contrapontos, que toda essa mudança da ética cristã é para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Entenda que nós vivenciamos uma experiência com Cristo, ele muda aqui dentro, mas a gente tem que revelar esse comportamento. Aquela história, irmãos, que Deus sabe que eu sou crente, realmente, Deus sabe, mas os frutos têm que ser evidentes. Ele fala, olha, para que sejamos aperfeiçoados para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, irmãos, se cantamos bem, se falamos bem, se pregamos bem, se visitamos bem, se temos amor ao outro, isso não vem de nós, é dom de Deus, para a sua glória. Se Deus usa você em alguma área específica, é para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tudo é para a edificação do corpo. Portanto, até que todos cheguemos à unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, e ele começa, irmãos, para que não sejamos mais meninos, levados, imaturos. Se nós formos perceber, irmãos, que uma criança ela não tem maturidade ainda para lidar com suas emoções. É tanto que a criança está rindo, daqui a pouco a criança está chorando, aí a criança leva uma queda, tipo, né? Ah, meu Deus! Aí a gente vai, vou pegar você. Nesse minuto a criança já está rindo. Ela não sabe delimitar o seu campo das emoções. E muitas vezes a nossa fé, irmãos, está tão insignificante que nós somos levados por qualquer coisa. Ele diz, olha, para que sejamos fortalecidos, para que nós sejamos fortes, sem termos essa leviandade, vamos dizer assim, de ser levado por todo o vento de doutrina pelos enganos do homem. Vocês lembram o contexto dessas cartas da prisão? Lembra que eu falei sobre o gnosticismo? Lembra que eu falei que existiam muitas doutrinas que estavam inseridas dentro do contexto cultural desse povo? E eles precisavam estar fortalecidos para saber de fato em quem criam. E hoje não é diferente, irmãos. Nós temos visto uma demanda enorme de mensagens, de cultos. Precisamos ser condizentes, precisamos concordar com a Bíblia. Ela é a nossa regra de fé e prática. Ele diz, ó, seguindo a verdade em amor, em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E ele faz isso que eu falei desde a semana retrasada. Cristo é o cabeça. Vivemos para ele, estamos enxertados nele, vivemos de modo para agradar a ele e para sermos mordomos dele dentro do corpo de Cristo. Então, eu não tenho glória nenhuma para mim. Você não tem glória nenhuma para você. O seu trabalho não pode te glorificar. A sua vida não pode te glorificar. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Mesmo a sua vida bastante exemplar espiritualmente. A Bíblia diz que nós temos que estar atentos para que não caiamos. Porque quando nós colocamos a glória para nós, irmãos, estamos um passo da ruína espiritual. Somos totalmente, como diz o hino, dependentes
de Deus. Amém? E essa dinâmica que o apóstolo Paulo traz, nós vemos isso, e eu vou abrir esse texto para que os irmãos possam também, como é estudo bíblico, né, ter essa participação. 1 Coríntios capítulo 12. Ele fala dessa dinâmica que o apóstolo Paulo está colocando aqui em termos funcionais do corpo de Cristo. E ele diz acerca dos dons, olha, preste atenção. A um ele dá diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5 do capítulo 12 de 1 Coríntios. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Olha que coisa linda, irmãos. É o Senhor que ministra, diante da necessidade do corpo de Cristo. Diante da necessidade, o objetivo é esse, é glorificar a Cristo, exercendo aquilo, porque dom é presente. Ele dá para o exercício do ser humano, mas para glorificar o seu nome em favor do corpo dele. Amém? A partir do versículo 17 do capítulo 4 de Efésios, ele traz, irmãos, um panorama geral. E ele diz, olha, culmina, no versículo 32, ele diz, olha, vocês são diferentes. Existe uma diferença entre o justo, entre o ímpio, entre os gentios. Há uma diferença. E ele diz, olha, mas vós aprendestes assim com Cristo. Ele diz, olha, vocês não são mais como os gentios, que são levados pela vaidade dos seus sentidos, ou seja, os gentios, eles fazem aquilo que eles querem. Eles não têm domínio mais sobre os seus pensamentos. Eu faço o que eu quero, a minha vida é minha. Ah, mas Deus é o centro, mas quem manda sou eu, então Deus não é o centro. Né? Ele fala, irmãos, da centralidade de uma vida onde Cristo possa comandar. Quando eu sou escravo, irmãos, das minhas emoções, quando eu sou escravo da minha carnalidade, eu não tenho uma vida cristocêntrica. Eu tenho uma vida onde eu mesmo sou o centro. Hedonista. O homem no centro da própria vida. Eu que comando, eu que mando nas minhas emoções, eu faço o que eu quero. Pelo contrário, irmãos, como nós temos uma nova natureza, o apóstolo Paulo diz, olha, eu não vivo mais para mim, mas a vida que eu vivo agora, eu vivo para Ele. Eu não mando mais em mim mesmo. Eu vivo para Cristo. E ele fala exatamente isso. Olha, vocês se preocupem em agradar a Deus. Como eu disse nos capítulos iniciais do livro de Efésios, Cristo é a fonte. E esse versículo, irmãos, nós não podemos esquecer. Versículo, capítulo 2, ele diz que, em que novo tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Ou seja, amados, quando nós somos regenerados, quando nós aceitamos Jesus, Ele nos transporta. Estávamos mortos, os irmãos bem lembram, eu falei do exemplo da irmã, lembra? Que eu falei que morto não sentia nada e agora a gente sente tudo. Estamos vivos espiritualmente, ou seja, aquele pecado, aquela bebida, aquele cigarro, aquela prostituição, aquele site que nós visitávamos, que para nós era tudo tão normal, agora, irmãos, causa tristeza no nosso coração. E como nós queremos agradar a Deus, nós subjugamos a nossa carne e fazemos com que o nosso espírito cresça. Porque só assim podemos lutar contra nós mesmos e contra a nossa carne. E ele traz, irmãos, algumas coisas. Ele diz, olha, aí ele deixa bem claro que antes ele estava falando só citações da ética cristã. Mas ele achou, irmãos, que era necessário as minúcias dessa ética. E é o que eu vos trago nesta noite. Ele diz, olha, a partir do versículo 28 do capítulo 4, ele diz bem claro, uma mudança total de ética. Ele diz, aquele que furtava, não furte mais. Pelo contrário, trabalhe. Aquele que a sua boca saia a palavra torpe, ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Pelo contrário, mude a sua linguagem, mude o seu linguajar, mude
mude a sua vida, mude a sua conduta, seja sincero com o Espírito que está agindo em você. Não só na igreja. Eu gosto sempre de citar esses exemplos, né? Para que não fique uma coisa congelada, os irmãos gostam, né? Do meu jeito nesse aspecto. Não aconteceu na igreja de Cabedelo, não, irmãos. É um exemplo que eu já escutei de outra pessoa, tá bom? Para os irmãos não ficarem se perguntando quem será. E uma irmã chega na igreja e diz: pastor, arranja um carro de mudança. E o pastor fica impactado, diz: irmã, vai se mudar, que bom, vai mudar de casa. Diz: pastor, eu vou trazer os meus troços comigo aqui para a igreja. O pastor diz: não pode, irmão, tem que poder, pastor. Porque só assim aqui o meu marido é uma bênção, aqui o meu marido a gente tem paz, aqui o meu marido concorda tudo, aqui o meu marido me trata bem, aqui o meu marido é direitinho. Olha só, irmãos, que conduta parcial. Na igreja, eu sou uma bênção. Em casa, no meu trabalho, eu sou outra. Então isso demanda energia, força. E as máscaras, irmãos, para se manter, máscaras falsas, elas começam a deteriorar a nossa fé. E daqui a pouco nós estamos tão distantes da nossa vida espiritual que a gente não sabe nem onde cair mais. E ele diz: olha, cuidado, não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Veja, queridos, o exemplo de Cristo, sempre. O exemplo de Cristo. Você não deve olhar, irmãos, necessariamente para o ser humano cheio de falhas. Você tem que olhar para Cristo. Se o diácono falhou, se o pastor falhou, se a esposa falhou, se fulano falhou, se meu vizinho que é crente falhou, se aquele cenário gospel falhou. Não olhe para isso. Siga, prossiga, avante, olhe para Cristo. Ele é o modelo. Como também o outro, faça o mesmo. Temos que fazer força para sermos exemplos, porque temos pessoas olhando para nós de fato. De fato, irmãos. Temos que ser vigilantes no nosso testemunho, mas hora ou outra nós vamos negligenciar. Mas o parâmetro do cristão é olhar para ele, olhar para Cristo, olhar para a sua obra, olhar para a santidade de Cristo, olhar para a sua vida. Nele, irmãos, nós temos a totalidade de exemplos que nós podemos seguir todos os dias. Vamos agora para o versículo 20. Olha o que ele diz. Se é que tendes ouvido e dele foste ensinado como está a verdade em Jesus. E ele fala disso, olha o versículo 22. Que quando ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe. Eu estou falando isso agora, né? Eu estou falando isso para os irmãos. Olhemos para os nossos erros, para os nossos defeitos, para as nossas negligências, para os nossos escorregos, né? Nos levantemos, nos arrependamos e prossigamos. Nós não podemos ficar parados. Nem dizer: mas eu não consigo vencer esse pecado, ele é mais forte do que eu. Que é isso, irmãos? Nós temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós. E ele fala exatamente isso. Olha, corram. Revistam-se do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Vocês vejam, irmãos, que nós não ficamos despidos. Nós nos desfazemos de uma velha natureza, mas automaticamente nós temos que nos vestir de uma nova natureza em Cristo. E aquela velha natureza era expurgada, ela é colocada para lá. E a todo momento, irmãos, quando eu olho para um texto como esse, talvez hermeneuticamente eu esteja até errado, preste atenção, né? É como se eu tirasse cada peça da indumentária a cada dia, sai isso aqui e Deus coloca isso aqui, o Espírito Santo de Deus tira isso aqui e coloca, sai a gritaria e Deus coloca a paz, sai a blasfêmia, a palavra torpe e Deus coloca palavras de edificação. Né? Então, é dessa troca que o apóstolo Paulo está falando, irmãos. É desse movimento de novo homem, velho homem, saída de um para a entrada de um mais poderoso, mais glorioso, que não está no humano,
sem ler a Bíblia, sem orar, sem ter comunhão, sem vir para a igreja, sem fazer nada, e estando num ambiente totalmente promíscuo, irmão, cedo ou tarde, nós vamos voltar para a terra das raízes. Se você puder perceber isso, todos os grupos de autoajuda, todos os grupos que nós vemos, né, de associações para vender serviços, ele fala disso. O ambiente tóxico tem que ser evitado. Então, irmão, se você sabe que aquilo ali é uma fonte pecaminosa, para que você vai? Se você sabe que aquele grupo ali é nocivo, é tóxico, para que você vai? Se você sabe que tem que evitar o primeiro gole, por que você vai para o ambiente? Não, queridos. Ele diz, olha, tudo que é honesto, que é puro, que é amável, seja isso que ocupa o vosso pensamento, a vossa vida. Não perca tempo, associe, potencialize, otimize seu tempo com aquilo que é de Deus, para que você possa produzir dentro de você uma aceitação. Sabe por que, irmãos, nos frustramos muitas vezes? Porque nós buscamos fontes tóxicas e depois nós, Deus, porque o Senhor permitiu que eu fizesse isso? Quem foi buscar? Ou a palavra certa é, quem não buscou a Ele? Temos a carne e o Espírito. Quem vai ser mais forte? Quem nós alimentamos mais. Falamos já muito sobre isso, né, irmãos? Então, vamos para o capítulo 5. Olha, quando o apóstolo Paulo entra no capítulo 5, ele já fala de outra perspectiva. Ele já diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ele já trata, irmãos, da xerox. Ele diz, olha, imita como filhos amados, ou seja, vocês já não são mais criaturas de Deus, agora vocês têm um estreitamento relacional. Vocês já são filhos. Andar em amor, mas a prostituição e toda a impureza e avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Veja que ainda no capítulo 5, nos primeiros versículos, ele ainda faz esse contraponto para que a igreja se posicione. Quem na verdade você é? Ímpio, gentil ou justo? Ele já diz, olha, tem um contraponto aí. Quem anda na torpeza, quem fala isso, ele fala das características, nem torpeza, nem babolice, nem chocarrices, que nem convém, mas antes em ações de graça. Olha só, irmãos, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus em Cristo Jesus. Se posicione. Precisamos buscar a vontade de Deus e precisamos entender, irmãos, para que nós estejamos firmes. Aí ele fala, irmãos, dos leves enganos que estavam existindo na igreja nessa época, né? De forma sutil, estava sendo inserido dentro da igreja. Ele fala, ninguém vos engane com palavras vãs, porque no outro tempo eram trevas, mas agora sois luz, então se posicione como tal. E ele culmina essa parte do capítulo 5, ele diz, falando entre vós, olha o conteúdo. Ele não diz, quando se reunir, fofoque, fala da vida dos outros, ria dos outros. Não, ele não diz isso. Ele não diz isso. Ele diz exatamente, irmãos, o contrário. Ele diz, olha, quando vocês se juntarem, quando vós se reunis entre vocês, não os embriagueis com vinho, falem entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e glorifiquem a Deus. Até nas brincadeiras, glorifiquem a Deus, irmãos. São brincadeiras que não denigrem a imagem do outro, são brincadeiras que possam, irmãos, trazer unidade e não facção. Ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? E eu gostaria de encerrar o capítulo 5, para que na próxima quarta-feira nós possamos ficar só com o capítulo 6 e, enfim, tratarmos sobre as armaduras do cristão. Chega aqui, irmãos, aquele versículo que para as mulheres parece que não soa bem, né? Mas é lindo, irmãos. Nós vemos isso na dinâmica do dia a dia.
Olha só, mulheres, sujeitai vossos maridos como ao Senhor, ou seja, se nós não sujeitamos em amor, em graça, aos nossos esposos, ao diálogo, à conversa, como é que nós vamos ter um relacionamento com Deus aqui a gente não vê? E ele diz, porque o marido é a cabeça da igreja. Ele começa a falar sobre hierarquias. Esse não é o motivo do nosso estudo, porque nós estamos tratando de forma panorâmica, mas nós já vimos muito isso na escola dominical. As bênçãos, irmãos, de uma hierarquia dentro do lar. Ele fala dos deveres domésticos como uma bênção de Deus. E nós vemos como nós estamos sendo atacados, nós mulheres, como nós estamos sendo atacados diariamente nessa hierarquia e perdemos, irmãos, totalmente o eixo disso. Ele diz, olha, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Olha só, que responsabilidade. As mulheres ficam apegadas a isso, né? Eu não vou me sujeitar a uma... Olha o sacrifício, o amor sacrificial do marido para com a mulher se dá por ela, como Cristo se deu para a igreja. E olha, não é qualquer dar, ele diz, um objetivo. Para santificar, para purificar. Olha só a responsabilidade dos deveres domésticos, do entendimento do lar, do homem como cabeça, do homem para a santificação, do homem para a pureza, da mulher para estar acoplada dentro do exemplo da sua casa. E ele diz, para representar a si mesmo como igreja, assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como ao seu próprio corpo, que ame a sua mulher. Ninguém aborrece a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta com o Senhor. Irmãos, para mim esse é um dos textos mais bonitos do relacionamento conjugal, porque equipara esse relacionamento como Jesus Cristo com a noiva do Senhor. É muita responsabilidade. Cuidar da sua casa, a mulher cuidar do esposo, o esposo cuidar da esposa, como Cristo fez isso. E o interessante, irmãos, para nós fecharmos esse momento, que o apóstolo Paulo diz assim, olha, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. E ele fala, irmãos, que isso é um mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Como no nosso dia a dia nós precisamos revelar isso. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher respeite o marido. Mas isso aqui não está falando, irmãos, de estar lá e a mulher está, sim senhor, não. Às vezes, irmãos, com uma atitude de indignação, nós desrespeitamos mais. Ele está pensando que eu não faço isso, não para ele não, eu faço isso. E o homem também. Quando chega em casa, irmãos, se aqui tudo sou eu, se aqui quem vai manter tudo sou eu, não. Você vai denegrir a sua própria carne? Precisamos entender esses desafios para que, olha o que o apóstolo Paulo começa a falar. Ele fala da ética, fala de uma nova postura, ou seja, abre um parênteses aqui. Só entendem esse mistério aqui, irmãos, da hierarquia familiar, quem foi vivificado por Cristo. Eu não entendo como aquela mulher se submete a isso, o marido não é crente e tal, porque ela está entendendo que ela está abrindo o caminho do seu testemunho para que o seu marido veja que ela é uma nova criatura. Eu não entendo como aquele homem faz isso e aquilo outro e a mulher ri. Não interessa, ele está abrindo o caminho no seu testemunho para que a sua mulher e os seus filhos possam compreender que ele é uma nova criatura. Isso tudo, irmãos, traz para nós os deveres, traz para nós as vontades, traz para nós o desejo de ter uma fé firmada em Cristo Jesus. E eu vou só fechar o capítulo 5, mais adiante do capítulo 6, nós vamos tratar da outra quarta-feira a partir do versículo 10, tá bom? Então ele fala, olha a hierarquia.
Ele fala de uma nova conduta, ele fala que foi vivificado com Cristo, que muda de atitude, e ele começa a colocar os papéis do homem, da mulher dentro do lar, como deve fazer. Ele começa a explicar muita coisa sobre isso, e ele já fala dos filhos. Ele fala que os filhos têm que ser obedientes porque é justo. E ele traz, irmãos, algo que não é novo. Ele traz lá os mandamentos, lá em Moisés, ele diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Você quer viver bem? Quer viver muitos anos, filho? Honra teu pai e tua mãe. Não importa. Não importa. E ele fala também da recíproca, do relacionamento pai e filho. E ele diz: olha, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas cria-os na doutrina da admoestação do Senhor. Aí ele começa a falar do mecanismo de casa. Aqueles que são profissionais liberais, aqueles que têm empregado dentro de casa, aqueles que são empregados, município, estado, faça o seu papel com zelo, porque você é crente. Não seja corrupto, não seja daqueles que fazem de forma negligente e ainda dizem: ó o crente, ó o crentinho como é. E ele diz: obedecei a tudo em vosso Senhor. Não servir da vista para agradar aos homens, não ser aquele empregado bajulador, nem também um patrão ou um chefe que é arrogante, que faz valer o seu papel de autonomia, quem manda sou eu, faça. Não. Ele diz: servindo de boa vontade como para o Senhor. Até isso, irmãos, a nossa mente é purificada. Sabendo que cada um receberá do Senhor, e vós, senhores, fazer o mesmo. E ele diz: é para isso que nós vemos que Cristo não faz acepção de pessoas, e nós também não vamos fazer. Amém, meus amados? Então, a partir da próxima quarta-feira, nós vamos ver a armadura do cristão, e eu peço que vocês estejam fazendo essa leitura para o elevo espiritual, para o crescimento espiritual, para o fortalecimento espiritual de vocês. É uma carta maravilhosa essa. E terminou, irmãos, nós tivemos várias quartas-feiras paradas em Éfeso, né? Colocamos o nosso navio nesse porto e a gente ficou quase que algumas quartas-feiras. Mas na próxima semana nós terminaremos esse estudo maravilhoso das cartas da prisão. Espero que os irmãos estejam gostando. Deus abençoe. Vamos estar orando. Sexta-feira vamos estar juntos no nosso culto de oração. E não esqueçam, irmãos, Camboinha já voltou às suas atividades. Nós temos os nossos 2 cultos. E um aviso agora para os nossos irmãos. Não teremos mais no domingo pela manhã a transmissão ao vivo. Então, nosso culto pela manhã será apenas presencial. Vem para a igreja, né? Vem cultuar o Senhor. Nós teremos o nosso culto apenas presencial domingo que vem. Nós vamos já estar nos desvinculando, porque já estamos com a capacidade de mais de 80%. Estaremos na próxima semana já com algumas modificações do nosso tempo. Estamos sentindo falta de muitos irmãos. Então, vem para a igreja, vem adorar a Deus junto conosco no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelas tuas dádivas, pela tua palavra, pela tua fidelidade. Te pedimos que o Senhor venha abençoar a vida dos meus irmãos que estão em casa, estão ouvindo essa palavra, a minha vida também. Que sejamos impactados e que a nossa ética, a nossa conduta, nossas posturas sejam modificadas. Não, ó Deus, por um esforço simples e unicamente humano, mas por causa do teu Espírito que está em nós, que intercede por nós, que clama dentro de nós. Daniela precisa mudar, fulano precisa mudar, que o teu Espírito, ó Pai, a tua voz possa ser, ó Deus, algo impactante na nossa vida e que possamos mudar de vida e sermos exemplos, sal, luz dessa terra, e que outras pessoas possam querer te seguir através do nosso testemunho. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. E até sexta-feira. Nos encontramos no templo, aqui mesmo. Olha só. Estamos gravando aqui sempre na igreja para estarmos fazendo desse momento algo prazeroso para as nossas vidas. No nome de Jesus. Um forte abraço. Deus abençoe.